Vou falar aqui de um pai que salvou o mundo porque amava sua filha, de uma filha que salvou o mundo porque amava o seu pai, e de um espírito que a tudo conecta, mesmo quando se lhe negam e até quando usurpam dele a autoria dos mais descancarados milagres. Interestelar certamente já teve os seus méritos científicos e ficcionais muito bem avaliados por aí, então, desculpa, eu não vou ficar falando do buraco negro, da relatividade, do espaço-tempo, do cacete, do sei lá. O filme não é bonito por isso. O filme é bonito pelas humanidades de que trata, enquanto mantém presente estruturalmente justo aquele que parece ausente, deixado de fora da mente de quase todos os personagens. Afinal, todo mundo ali parece ateu, mas será que as tais missões Lázaro receberam esse nome em homenagem ao entregador de pizza? Será que os 12 planetas postos ao alcance da humanidade pelo tal buraco de minhoca eram 12 porque alguém ali jogava no bicho? Ou será ainda que foi por acaso que o buraco de minhoca foi postado justamente ali na órbita de Saturno? É, sempre ele, né? Que é um outro nome para Cronos, que é o deus pagão que remete ao tempo, que é basicamente o anfitrião da história toda. Mas apesar de começar com um fenômeno ali na órbita de Saturno, terminar mexendo com os ponteiros de um relógio e na meiuca do caminho ficar tratando sobre relatividade, o filme começa mesmo falando sobre um tal fantasma, ou no original, ghost, que não é uma palavra para alma penada, é uma palavra para espírito. Sentir o cheiro da pólvora? Pois é, uma das coisas interessantes do filme é que ele é conduzido por um evento, um fenômeno que é constatado e é até utilizado, mas não é explicado. Então pode ficar um pouco difícil terminar o filme sem aquele gostinho de por que isso é assim, só porque o cara falou que é? Desce um pouco quadrado. Mas vamos lá. O filme começa com um certo mistério a respeito do que parece que vai ser uma história envolvendo alienígenas, mas ele termina fazendo um aplauso àquilo que parece ser a inescapável conquista do avanço tecnológico da humanidade. Aquilo que no começo era chamado de eles, no final acaba sendo chamado de nós, o nós do futuro. Mas peraí, vem cá. Se uma força inteligente, humana ou qualquer que seja, fosse capaz de criar, de implantar um buraco de minhoca onde quisesse e assim conduzir a humanidade através dele por uma nova galáxia, por um raio que parta, dando condição então para a migração segura de uma civilização moribunda e de maltrapilha, e se essa força então olhasse para esse tal mundinho aqui, para essa civilização e a achasse linda, será que não traria esse buraco de minhoca aqui pro lado não? Tipo na Lua ou na órbita ali do Starlink? Mas não, né? Alguém parece ter olhado para essa civilização e dito: aí, quer saber? Eu até ajudo, mas vou jogar a parada lá longe porque a rapadura é doce, mas não vou dar mole pra esses caras não. Eles que lutem. Chega lá se não parece a Starsha de Skandar que acena pra gente dizendo: ó, eu tenho a salvação pra Terra, mas vem aqui buscar, tá? Quero ver. Então, que raio de civilização era essa? Era uma civilização que estava perto de ser extinta e vivia enterrada numa mentira. Quem é o pai da mentira, né? Onde uma massa pobre de Morlocks vivia e morria comendo poeira. Onde uma elite técnica e científica e burocrática também, certamente, vivia em condições bem mais confortáveis e abrigadas que nem uns Elóis, às custas daqueles Morlocks. Isso para não falar de uma meia dúzia de uns desgraçados pedantes que, acenando com falsas esperanças para aqueles Morlocks que estavam ali trabalhando duro, iam na prática tocando gado e conduzindo para a morte cega uma multidão de gente que certamente não lhes tinha dado tanto poder sobre suas vidas. Já viu isso? Nós somos o futuro. Surpresa zero, então, que Deus e a Igreja tenham aparentemente sumido do mapa, né? Afinal de contas, qualquer força tirânica começa fazendo guerra contra a verdade, termina fazendo guerra contra a vida e no meio do caminho, claro, fará guerra contra o caminho. E assim o nome do Salvador se degenera numa mera interjeição que as pessoas usam quando levam um susto. De onde tirar então a ideia de que o hipercubo e o buraco de minhoca tenham sido produtos, construtos da tecnologia da obra humana? Muito mais fácil diante dessa cena é enxergar um ser humano que, diante de um poder maior, abasbacante, fica ali estagnado, sem conseguir acreditar em outra coisa ou sem conseguir suportar a ideia de outra coisa, pensa mais um pouco e diz: isso, somos nós! Essa força misteriosa e abasbacante, acachapante e esmagadora, sou eu no futuro. Cara, eu sou muito bonito. Ui. Difícil ouvir esse papinho sem lembrar daquela história atribuída a Nietzsche, de que ele teria resolvido que Deus não existe porque, se Deus existisse, como suportar que eu mesmo não seja Deus? Parece palavra de um pensador ou parece palavra de uma criancinha birrenta que não suporta não ser o centro da brincadeira? Ora, mas se não foi aquilo que o próprio filme disse, então quem salvou o mundo? Sabe, eu não sei, mas tem umas coisas que dá pra ver. Dá pra ver um pai que prefere voltar para um planeta moribundo só pra morrer do lado da filha e assim provar pra ela: eu não te abandonei. E por causa disso surge a oportunidade para expor e denunciar e combater o mal no coração de um patife. E assim ainda salvar o planeta moribundo e ainda salvar a sua filha.
Dá para ver também uma filha que passa a vida num trabalho laborioso e aparentemente em vão de uma pesquisa desesperada porque o seu pai prometera voltar. E mesmo quando ela é assaltada pelas forças do desespero e já está ali a um passo de jogar tudo fora, ela volta porque vê um carro coberto de poeira com crianças que fugiam sem nem saber para onde fugir. Aí ela volta pensando nos sobrinhos e por causa disso ela volta ao seu quarto. Quarto esse, por sua vez, que só estava lá do jeitinho que tinha sido deixado, graças àquele irmão que amava sua irmã e amava o seu pai. Dá para ver também um homem que prefere esperar 23 anos pelos seus companheiros de missão, que muito provavelmente nunca mais voltariam, porque percebeu que mesmo essa espera, talvez em vão, ainda seria dar mais valor e mais respeito para a própria vida, do que simplesmente hibernar até congelar de uma vez. E aí fica fácil de ver que não é a tecnologia quem salva o mundo, não foi a ciência por si só quem salvou o mundo, nem sequer os tais seres que eles basicamente inventaram e sobre cuja natureza ficaram lá fazendo ilações naquela velha e péssima mania que a gente tem de achar que sabe de alguma coisa, mesmo quando a gente se vê diante de algo claramente muito acima das nossas ideias. Conhece isso? Meus pensamentos vão muito além dos vossos pensamentos? Pois é. Tá, e o que foi que salvou o mundo então? O que salvou o mundo, como sempre, foi a capacidade de sacrifício, de pensar menos sobre o próprio umbigo. Dobrar o espaço é pouco para o poder que isso tem. Mudar o curso dos ponteiros do relógio e emprestar a beleza para a morte, tudo isso é pouco para o poder que isso tem, porque a disposição ao sacrifício faz mover a providência divina. Apesar de todo o crédito que lhe usurpam, a providência continua sendo a manifestação perceptível e poderosa daquela força maior, daquele espírito maior, que com maestria conecta todas as pessoas em todos os cantos do planeta, em todos os planetas e através do tempo, ligando-as por infinitos laços misteriosos e assim tecendo uma realidade que é capaz sim de fazer sentido, mesmo enquanto tanta gente prefere ignorá-lo no exato instante em que vive e protagoniza os tantos milagres que ele proporciona. E olha que chegam muito perto, né? Chegam a chamá-lo de Ghost, de Espírito, apesar de recusar-se a chamá-lo de Holy Ghost, Espírito Santo, né? E olha que toda essa orquestração de laços e vínculos infinitos está muito longe de fazer pouco, de menosprezar o poder do livre-arbítrio. Pelo contrário, embeleza-se nele. Tudo que acontece, que se sucede, que se vincula ou que parece não se vincular, incluindo o buraco de minhoca, o Tesseract ou o hipercubo, incluindo o estudo de todas aquelas pessoas, todo o esforço abnegado de todas aquelas pessoas, tudo isso fica pendurado em expectativa, suspenso tipo o fôlego dos anjos na cena da anunciação, ali diante de cada ato de vontade, aguardando cada sim dado por cada um daqueles, na hora de correr o seu perigo, na hora de fazer o seu sacrifício, porque essa é a resposta típica e a mais forte resposta de quem ama. E alguém no filme falou sobre amor? Falou, né? Não só falou, como o filme inteiro se sustenta nele. O amor é observável, poderoso. É a única coisa que somos capazes de perceber que transcende as dimensões do tempo e do espaço. Acontece que o amor, de todas as forças que o homem toca, é aquela que não tem apenas nome, tem endereço. João 4:8. Deus é amor. Portanto, amiguinho, o amor é Deus. Não pode ser. Veja que é bonitinha aquela tese usada no filme de que a gravidade pode realmente ser uma força conhecida, capaz de se estender ou de transcender os limites do espaço e do tempo. Quase como que um cavalo alado que parece uma coisa que a gente conhece, mas não é exatamente só aquilo que a gente conhece, porque se move como a gente pensa, mas também se move de outras maneiras inesperadas. Essa tese é bonitinha, ok, mas no clímax do filme ali, no limite da escuridão, na borda do desespero, ela só teve utilidade mesmo quando as rédeas desse cavalo alado foram postas na mão do amor. Por isso essa mesma tese não só conduz como transforma a vida do protagonista, que é o cara cético e matemático, chato, capaz de tornar constrangedor o momento do desabafo daquela mulher apaixonada, capaz de ouvir o colega cientista do lado dele, encantado, vendo de perto o buraco de minhoca e se perguntando a quem a humanidade devia agradecer por aquela bênção, aquela dádiva, e responder com frieza sem nem olhar para ele. Eu não vou agradecer a ninguém até voltar pra cá inteiro, Romilly. Só que ele também foi o homem que ficou para trás, mergulhando ali no fosso negro iluminado da morte, para que aquela mesma mulher pudesse viver e continuar o caminho que já tinha feito ela atravessar uma galáxia atrás do homem que amava. E aí quando parece que é o fim, mas ele se vê cercado ali pelo espetacular, o mesmo chato Joseph Cooper se vê sorrindo e encantado, que nem o colega estava, e se vê confirmando a tese da mulher sobre o amor e sua transcendência, e se vê ali transmitindo dados através da
barreira intransponível do espaço e do tempo, graças ao amor que nutria pela filha. Peraí, Joseph Cooper, JC? Ah, deve ter sido coincidência. Deve ter passado despercebido. Né? Ainda tem outra coisa, tá? Esse pai, amado pelos filhos, era viúvo, era leal à esposa morta. Ou seja, o que salvou esse mundo foi uma família, amiguinho. Você é vovô. E se isso tudo parece boboca, simplista e inocente, é porque muita gente já de maneira boboca, simplista, mas bem pouco inocente, já tá cansado de usar essa palavrinha, amor, conforme as conveniências mais vis. Mas o próprio filme não faz isso. Mesmo silenciando sobre o divino, Interestelar mostra atitudes de quem realmente ama, enquanto denuncia a cretinice que se disfarça de amor, tantas vezes inclusive dentro do jaleco de um cientista, debaixo do capacete de um astronauta, e ainda se fazendo de evolucionista. E o filme não faz isso estigmatizando as pessoas. Apesar de um mundo que cogitou inclusive resolver a presença perigosa de massas imensas de populações famintas na base da bomba atômica, apesar disso, aqueles indivíduos todos, tanto num extrato quanto no outro da sociedade, continuam sendo todos, cada um, humanos. São todos inclusive tão humanos que o ícone daquela elite técnica e científica, inspirador das missões Lázaro, conseguiu se provar ser o mais indigno delas, porque se dispôs a atravessar os portões da morte sem levá-los realmente a sério, sem cogitar realmente morrer. E ainda quando resgatado consegue abrir a boca para falar umas abobrinhas dignas mesmo dos maiores genocidas que já encharcaram essa terra de sangue. Esse mesmo cara, patife, traidor, covarde, assassino, ainda recebeu o curioso nome de Dr. Man. Ou seja, ele é apenas humano. Eu e você, sinceramente, teríamos feito tão diferente? Ou pelo menos não teríamos sido expostos e esmagados pela exata mesma tentação? Pois é. Não confie na coisa certa feita pela razão errada. O porquê da coisa é que é o alicerce. Então, se depois de tudo isso você ainda está aí e não escorregou por um buraco de minhoca, cogite inscrever-se no canal. Eu sou Marco Aurélio Roca e até estudei astronomia, viu? Mas não estou aqui para falar de ficção científica, eu nem ligo para ficção científica. Eu estou aqui para falar dessas histórias que a gente consome, vindas todas elas de pontos tão distantes no espaço e no tempo, né? E tento discernir no meio delas quais aquelas que empurram a gente para uma vida onde a gente se deita numa cama de paz ilusória e fresquinha até que chegue o próximo vagalhão de pânico, ou as que empurram a gente para uma vida de pedras de frio e de indiferença, onde nem para as nuvens a gente pode subir porque elas quebram e machucam, ou as que empurram a gente até para outra galáxia onde a gente vai morrer orbitando um vazio negro e brilhante que parece ter mesmo o nome de um demônio, ou quais os tipos de histórias que ajudam a gente a nutrir o tipo de amor que joga uma filha nos braços do pai, ou que faz um pai abrir mão de si mesmo com tanta fé e com tanta força, que é capaz de lutar até o apagar final das luzes cósmicas.